Oi pessoal, finalmente estou de volta com os vídeos aqui no canal e, gente, vim hoje trazer um vídeo que tá assim, foi super esperado por vocês e vai ser um pouquinho diferente do que a gente gostaria que fosse. Na verdade, esse vídeo aqui vai ser o relato do meu parto. É ainda um assunto mega delicado pra mim, que eu vou vir abrir aqui pra vocês, conversar sobre, contar um pouquinho. Então eu peço que vocês sejam bem cautelosos nos comentários, porque ainda é um assunto que me dói. Como vocês sabem, quem me acompanha no Instagram sabe, eu tive que fazer uma cesárea e era a coisa que eu menos queria que acontecesse até então, vocês sabem disso. Claro que eu sabia que se fosse necessário, ok pra mim também, mas vocês vão entender tudo dessa história comigo aqui agora. Antes de eu começar a contar, a pequena tá aqui no carrinho do lado, então se vocês escutarem alguns ruidinhos, chorinhos, é a bebê. Talvez ela venha pro peito no meio do vídeo, mas é isso. Bom, tudo começou no dia 27/6. Eu amanheci bem, porém com uma cólica um pouquinho a mais, um pouquinho maior, um pouquinho diferente do que eu já havia sentido. E eu lembrava de como foi quando eu entrei em trabalho de parto do Rafa, né? Do Rafa foi à noite, mas eu comecei a sentir essas cólicas também e as contrações mais frequentes durante o dia, né? E então eu falei, bom, pode ser que seja hoje. Nisso eu avisei a minha cunhada que era pra ela ficar mais ou menos preparada, porque talvez ela precisasse ficar com o Rafa pra mim, ela e meu irmão. O Rafa, pra quem não sabe, é meu bebê de 2 anos e calhou que ela veio buscar ele pra almoçar com ela, então ela ficou apreensiva também, né, com medo que eu entrasse em trabalho de parto, pegou ele e falou, olha, vou passar o dia com ele. E acabou que no decorrer do dia minhas contrações foram ficando cada vez menos espaçadas, mais frequentes, mais doloridas. E a minha indicação era de que eu fosse pro hospital um pouco antecipadamente, porque eu tinha risco de ter sangramentos durante o trabalho de parto por conta da minha placenta baixa. E o risco de uma hemorragia durante o trabalho de parto é muito sério, né? Tanto pra mãe quanto pro bebê. Então, eu fui indicada pela minha médica a ir pro hospital quanto antes, assim que eu começasse mesmo a sentir as contrações de trabalho de parto. Ela falou, olha, mesmo que seja um falso trabalho de parto, começou a sentir ritmado, vá pro hospital. E mesmo assim, gente, eu fiquei aqui em casa, ó, enrolei, falei, ó, eu vou esperar tá de 5 em 5 minutos, porque senão eu vou chegar no hospital, não vou estar com dilatação ainda, eles vão me mandar embora pra casa. E o hospital que eu teria a Giovana, né, que eu tive a Giovana, é em Campinas, então eu teria que voltar pra Jaguariúna, mais pedágio, mais gasolina, então eu falei, eu vou esperar ter pelo menos contrações mais aproximadas, mais ritmadas, pra não ter esse risco de me mandarem de volta pra casa. E assim eu fiz, eu fiquei esperando as contrações ficarem mais doloridas, tomei um banho, me arrumei e depois disso tudo começou a dar errado, gente. Oi pessoal, iniciando mais um vlog no canal e esse é o quê? Um vlog muito especial porque estou indo para o hospital para possivelmente parir a Giovana, gente. Acredito que vai ser hoje, não tenho certeza ainda porque já teve vários alarmes falsos por aqui, mas eu tô com contração ritmada, já tem um tempo, tá entre 5 e 3 minutos cada espaço de contração. Acabei de ter uma, a gente tá parando aqui na minha cunhada pra deixar a chave de casa. Qual caixa? É 23. O Rafa já está com ela, eles coincidentemente buscaram o Rafa hoje pra almoçar com eles, minha cunhada e meu irmão. Na verdade, coincidentemente não, eu falei pra ela que eu tava com bastante contração desde cedo. Ontem eu perdi o meu tampão, o dia todo eu fui perdendo o tampão aos poucos, diferente do Rafa, né, que do Rafa eu perdi tudo de uma vez, assim que eu comecei com as contrações de trabalho de parto. E da Giovana ontem foi perdendo aos pouquinhos, então a gente tá indo agora pro hospital. Tô falando rápido porque já vem mais contração e aí eu tenho que ficar quieta, que senão eu não aguento. Mas pode ser que seja hoje, gente. Pode ser que não seja também, mas aí eu vou mantendo vocês informados. O que você acha, amor? É hoje? É hoje, passando filme na cabeça. Eu tô com 38 semanas e 2 dias de gestação. E que horas são agora aí, amor? 3 e pouco? 3h26. 3h26 da tarde, gente. E é isso, bora pro hospital então. A gente tá indo pra Campinas, no hospital, tá dando meia hora. Vou chegar lá parindo, gente, se for hoje. É isso, vou atualizando vocês, bora então. Gente, estamos voltando pra Jaguariúna. Tudo bem que a gente andou só 10 minutos, mas eu esqueci a caixinha do meu óculos e da minha lente no quarto. E lá, na hora do parto, eles mandam tirar a lente, senão, não sei se
nesse hospital vai ser isso também. Não tem como eu parir sem óculos e sem lente, gente. Nenhum de pôr a lente se eu tiver que tirar, então vamos ter que voltar. Mas tá tudo bem, tá tudo sob controle. O Rafa, quando tava de contração de 5 em 5 minutos, ainda demorou 12 horas. Então, tá tudo certo, vai dar tempo, vai dar tempo. Pronto, gente, tá aqui o motivo do atraso. E ali o GPS, faltam 25 minutos. Simbora, gente. Gente, hoje é o dia. A gente acabou de parar no pedágio, passou pelo... Ok, aceita Eu tô em trabalho de parto, trabalho de moça. perto. Pior que não, aí faz, você já fez boleto alguma vez? Já. Gente, Giovanni esqueceu de recarregar o Connect Car e paramos. Tivemos que parar no pedágio. Oh, Jesus. Só que faltava, né, gente? Mas tudo bem, vai dar tempo. Tudo sob controle. Tô rindo, mas é de nervoso. Bom, como vocês viram aí, gente, tudo foi assim. Parece que ao mesmo tempo que foi calculado por Deus para que eu chegasse a tempo no hospital, mas não tão cedo, também parece que foi assim, tudo virando de cabeça para baixo, sabe? Vocês viram aí, eu esqueci óculos, tivemos que voltar. Aí a gente foi parado no pedágio porque o Connect Car não funcionou. Enfim, tudo isso fez a minha chegada no hospital atrasar mais ainda. E quando eu cheguei no hospital, gente, fui recebida por 2 médicos, na verdade. Aliás, não fui recebida por ninguém, né? Eu cheguei na recepção, demorou a beça pra eu poder subir. O Giovanni não pôde subir comigo. Eu fui pra salas lá, né, de exames de avaliação médica sem o Giovanni. Ele teve que ficar na recepção. E eu subi, e aí depois de um tempinho apareceram lá os médicos, uma médica e um médico que estavam de plantão. E, gente, eles já sabiam desses riscos, né? Eu informei a eles desses riscos assim que eu entrei na sala deles, dos riscos que eu tinha de ter sangramento, da questão da minha placenta ser um pouco baixa. Eles já estavam a par de tudo isso. E o médico homem, não vou saber o nome deles e também não convém citar se eu soubesse, mas ele me pediu pra me examinar, né? Então ele faria o exame de toque, até onde eu sabia seria isso. E em seguida eu faria o cardiotoco. E esse médico veio me examinar e, gente, foi um exame assim, tão rígido, tão brusco, tão invasivo, tão sem coração, que eu não sei o que passou pela cabeça desse médico, porque ele foi informado dos riscos que eu tinha de ter sangramento e mesmo assim usou de métodos que eu nunca nem ouvi falar, tá? Seguinte, ele fez o exame de toque, né, que é feito com os dedos, e me disse que eu estava somente com 2 centímetros de dilatação ainda, que era a quantidade de dilatação que eu já estava semanas atrás, né? Dias atrás, aliás. E eu falei, poxa, mas eu tô aqui tendo contração de 5 em 5 minutos e ainda tô com 2 centímetros? Tá, né? Paciência, vou ser mandada embora pra casa de novo, justamente. Só que não acabou aí, gente. O exame não acabou aí. Esse médico, ele enfiou tanta coisa na minha vagina pra checagem, gente, que eu achei um absurdo. Era cada equipamento esquisito que ele utilizou, inclusive aquele que usa em exame ginecológico pra abrir, sabe? Ele usou aquilo, ele usou uns equipamentos de vidro, não vou saber o nome, mas vou tentar deixar o nome e a foto aqui pra vocês se eu encontrar no Google, que dizia ele que era pra ver a cor do líquido, pra ver... Enfim, gente, sei lá, eu sei que ele usou tanto equipamento dentro de mim que... Gente, eu senti tanta dor, mas enfim, fiquei quieta lá, né? Falei, procedimento deles, paciência. E foi tão rígido, tão brusco, que ele me disse que quando ele foi fazer essas avaliações, né, ele disse que o líquido amniótico estava ok, estava clarinho, e ele disse que estava vendo o cabelo da Giovana, sendo que eu estava somente com 2 centímetros de dilatação. Como ele estava vendo o cabelo da Giovana, gente? Enfim, foi assim, absurdo o que eu passei, mas isso daí nem me veio à mente naquele momento, sabe? Em seguida desses exames eu fui mandada pra sala fazer cardiotoco. Tava lá deitada fazendo cardiotoco, até então cardiotoco maravilhosamente bem, a Giovana mexendo o coração, ritmo ok também. De repente eu senti um líquido escorrendo na minha perna, eu tava deitada. E aí eu falei pra enfermeira que tava do lado mexendo no celular, só tinha essa enfermeira e só eu nessa sala. Eu falei, moça, eu acho que minha bolsa estourou. E ela, não,
tudo bem, tá tranquilo, é assim mesmo. Falei, mas eu só tô com 2 centímetros de dilatação, não tá muito cedo pra estourar a bolsa? Ah, não, tá tranquilo, às vezes demora, às vezes não. Beleza, e ela continuou mexendo no celular. E nisso eu sentindo mais líquido. Aí eu falei pra ela, tá escorrendo mais? Não, tudo bem. Aí, de repente, ela, tipo, parou um pouquinho com o celular e olhou pra mim, só de relance, assim. Aí, nisso, ela assustou, soltou o celular, olhou e falou, tem um pouquinho de sangue. Aí, ela puxou o lençol que eu tava coberta, puxou o lençol, olhou pra baixo. Peraí que eu vou chamar o doutor. E saiu da sala. E nisso, eu olhei pra baixo, gente, e é uma poça de sangue, uma poça. E daí veio o médico e eu já comecei a entrar em desespero, porque eu sabia do risco que eu tinha de ter sangramento, de ter hemorragia por conta dessa placenta. Pra mim era isso. Era essa placenta que tava causando a hemorragia, né, que eu tava. E aí o médico veio e olhou, assustou, saiu da sala, chamou a enfermeira, nem me falou nada. E aí nisso voltou só a enfermeira, e a enfermeira me falou, olha, não foi a bolsa que estourou, é só sangue. E nisso eu fiquei mais assustada ainda, porque era uma quantidade muito grande de coisas correndo pela minha perna. E se aquilo tudo era só sangue, pronto, pra mim eu já tava morrendo, entendeu? Porque eu nunca tinha visto uma coisa assim, né? Pra mim isso não era normal, e muito menos com a quantidade de sangue que estava escorrendo. Pra mim era bolsa com um pouco de sangue, porque era muito líquido, gente, muito líquido. E nisso eu fui informada que era só sangue. E aí o doutor voltou e falou, olha, você tá com muito sangramento, a gente vai ter que te reavaliar pra ver se esse sangramento é intraútero ou não. Se for intraútero, você vai agora pra uma cesárea. E nisso, gente, eu já tava totalmente fora de mim, eu já não tava mais raciocinando, eu já não tava mais pensando. Eu simplesmente queria que salvassem a minha bebê. Então eu tava lá pedindo pra Deus, eu já nem sei, gente, o que eu tava pedindo mais. Eu achava que eu ia morrer, que eu tinha perdido a Giovana já, eu já não sabia mais nada, sabe? Eu já tava totalmente fora de mim. E nisso eu levantei da maca da sala de cardiotoco e fui andando até a sala do médico, que era assim, bem próximo, era um corredorzinho pequeno. E nisso que eu andava, eu sentia mais líquido escorrer pela minha perna, pingando no meu pé. Eu olhava pra trás, aquele rastro de sangue no corredor. E minha perna, gente, inteira ensanguentada. E nisso eu me desesperei, eu já tava chorando, eu já tava com falta de ar, eu já não conseguia pensar. E aí deitei na maca do médico, ele começou a enfiar tudo aquilo lá de novo em mim e falou, o sangramento é intraútero, você vai agora pra uma cesárea. E nisso, gente, eu já tava tão fora de mim que pra mim podia fazer qualquer coisa, entendeu? Só faz, pega minha filha, salva minha filha. E em segundos eu já tava no centro cirúrgico, já tava aplicando anestesia e eu só conseguia falar, chama o Giovanni, cadê meu marido? Ele não vem, ele não vai entrar. E cada hora eles me falavam uma coisa diferente, cada hora eles me passavam um momento diferente que ele poderia entrar. Então, ele vai entrar depois da sua anestesia. Ele vai entrar depois que você já tiver anestesiada. Ele vai entrar depois que você já não estiver sentindo as suas pernas. Ele vai entrar depois que a gente colocar o lençol. E o Giovanni nunca entrava, gente. Eu tava chorando, assim, malucamente. E nisso a pediatra, né, queria receber a Giovana. Chegou toda calma, falou comigo, falou, olha, eu sou a pediatra, não lembro o nome dela, e eu vou receber a sua bebê hoje, pode ficar tranquila, tá tudo bem, eu tô aqui com você, eu vou pegar ela, eu vou te entregar, você vai ver sua filha, ela tá bem. E ela veio me acalmando. E aí ela buscou, achei muito fofa essa atitude dela, ela buscou, e nisso já estavam preparando tudo, já estavam me anestesiando, já nem sei o que estavam fazendo. E ela pegou uma gaze e falou, olha, eu vou limpar a sua maquiagem porque você chorou e borrou um pouco. E eu não quero que você receba a sua filha borrada. Você vai parar de chorar agora e eu vou te limpar e vai ficar tudo bem, tá tudo sob controle. E ela veio, ela limpou meu rosto. E, gente, eu sou muito grata a essa pediatra porque ela foi incrível comigo. Enfim, em seguida, em algum momento ali, depois que já tava tudo pronto, eu já tava sendo aberta, inclusive, o Giovanni entrou na sala de cirurgia. E quando ele abriu, né, a minha barriga, ele já começou a falar, olha, na verdade o sangramento não era intraútero. E eu já não tava mais prestando atenção, sabe? Eu só queria pegar minha filha, cadê minha filha? Enfim, eu sei que ele falou isso naquele momento da cirurgia, falou que na verdade o sangramento não era intraútero e que a Giovana tinha acabado de fazer cocô, que é o mecônio, né, que tinha mecônio no meu líquido naquele exato momento, ela tinha feito. Enfim, depois disso, gente, eu já tava tão fora de mim que eu só queria ver minha filha, eu queria ela saudável. E foi o que aconteceu, a gente teve uma cesárea ali incrível, né, no caso, não, né, levando em conta todas as circunstâncias,
A Giovana veio com muita saúde, ela veio direto pra perto de mim, né? O médico pegou ela, me mostrou e depois a pediatra pegou ela com o médico e me trouxe. Foi avaliando ela e eu só conseguia perguntar, ela tá bem, tá tudo bem? E a pediatra, claro que tá, senão ela nem estaria aqui com você, ela tá ótima, tá tudo bem. E deixou a Giovana comigo aqui pertinho por mais alguns momentos. Depois, gente, tudo que foi feito com a Giovana foi feito ao meu lado. Eles tinham aquela incubadorazinha bem pertinho ali de mim, então eu conseguia ver onde ela tava, ver tudo que estavam fazendo com ela. E o Giovanni acompanhou tudo também ali pertinho dela, cortou o cordão umbilical da Giovana. E, enfim, e nisso, gente, eu fiquei por mais horas e horas deitada e não acabava. Eu falei, tá demorando muito, já tá acabando? Eu ficava assim. E o médico falava, ainda falta um pouco. Eu falava, tá bom. Aí passava mais um tempinho, tá acabando? E o médico falava, então, é que você, o médico e a médica, né? É que você tá sangrando um pouco mais que a gente gostaria. E pra mim, gente, esse sangramento ali um pouco mais do que eles gostariam, tinha ainda a ver com o sangramento que eu tava tendo ali atrás, né? Que eu já tinha, que foi o motivo de ser encaminhada pra uma cesárea de emergência. E no fim, não. Eu fui descobrir que, na verdade, esse sangramento que tava maior do que eles gostariam, que não cessava por nada durante a minha cirurgia, era, na verdade, o sangramento devido ao corte no útero, né? Pra fazer a cesárea, né? Devido ao corte na minha barriga, isso que tava sangrando e eles não conseguiam fazer o sangramento parar. Já não tinha mais a ver com o sangramento que eu tava anteriormente. E naquele momento eu nem levei em conta isso, né? Nem considerei. Pra mim era o mesmo sangramento. Pra mim a cesárea de emergência salvou tudo, porque senão eu ia ter mais hemorragia, eu podia morrer, a Giovana podia também. E na verdade, depois de muito tempo, né, eu fui perceber que essa cesárea foi uma emergência causada por alguém, né? Claro que eu não tô aqui pra acusar, eu não tô aqui pra acusar ninguém, porque eu não acho que tenha sido feito isso de propósito, nem nada disso. O que eu acho o exame de verificação que o médico fez quando eu cheguei, ele foi tão brusco que causou esse sangramento, que na verdade não era intraútero, ou seja, eu poderia ter tido um parto normal. E o sangramento que eu tive durante a cesárea também não tinha a ver com o sangramento que eu tava anteriormente. Depois de tudo isso passar, depois de alguns dias, que eu fui ligar os pontos e consegui enxergar que, na verdade, eram dois sangramentos diferentes. Um ocasionado pelo exame muito brusco, rígido, agressivo que eu tive quando cheguei, e outro ocasionado pela cesárea. Então, foram dois sangramentos diferentes, eu perdi muito sangue. Mas tô bem, vocês estão vendo que eu tô bem. Mas graças a Deus. E no começo, gente, nos primeiros dias, eu só conseguia agradecer, sabe? Eu só conseguia pensar, graças a Deus deu tudo certo. Eu tava pra ser liberada, né, do hospital. Parece que foi tudo calculado pra eu me atrasar. No começo parecia, né? Pra que eu me atrasasse, que eu esquecesse a lente, pra eu conseguir chegar no hospital no momento que eu ia ter o sangramento, sabe? Pra mim era isso, era Deus controlando tudo o tempo inteiro pra que acontecesse tudo naquele momento. Porque o cardiotoco acabaria em 2 minutos e eu seria liberada pra ir pra casa, porque eu ainda tava com 2 centímetros de dilatação. E naquele exato momento que eu ia ser liberada, eu comecei a sangrar. E aí eu pensava, nossa, eu sangrei no momento que eu tava lá pra poder ter a cesárea e conseguir salvar a nossa vida. E aí no fim, gente, depois que eu fui reavaliando tudo isso, é que eu vi que não, que a cesárea não salvou a nossa vida. Claro que naquele momento pareceu que sim, mas que na verdade foi um sangramento ocasionado no hospital que me fez ter que ter uma cesárea que na verdade nem seria necessária, porque na realidade o sangramento que eu estava não era intraútero. E eu só liguei esses pontos, gente, dias depois. E tanto que na minha alta, né, naquele resuminho que eles fazem do parto, tá escrito que eu tive uma cesárea devido a sofrimento fetal por mecônio. Primeiro que mecônio não é motivo de cesárea, né? Todo mundo sabe disso. Não se a bebê estiver em plenas condições de todos os batimentos ok, todos os sinais vitais do bebê ok, mecônio não é motivo para fazer uma cesárea.
E na minha alta tá escrito que eu tive uma cesárea devido ao sofrimento fetal por mecônio. E a Giovana nem estava em sofrimento fetal, tanto que o meu cardiotoco estava ok e eu seria liberada. Então depois que eu fui vendo todos esses pontos, é que eu vi, gente, que na verdade eu passei por uma cesárea desnecessária, que naquele momento pareceu ser uma cesárea de extrema urgência. E é claro que eu não questionei, eu não perguntei, eu só conseguia chorar, gente, porque quando eu vi aquela quantidade de sangue, sabendo que tinha os riscos de ter uma hemorragia, eu só queria que salvassem minha filha. Então, assim, eu não questionei, eu não perguntei, eu não pedi pra esperar, eu simplesmente me deixei levar, sabe? Faz aí o que vocês estão acostumados, porque eu não tinha tanta informação, né? E no momento da checagem que o médico fez, ele me disse que o sangramento realmente era intraútero. E depois, durante a cesárea, ele descobriu que não. E aí ele disse que... isso, gente, eu só ouvi ele conversando com a médica, tá? No caso. Ele disse que não foi intraútero. E a médica falou assim, mas não dava pra gente saber, né? Tava com muito sangue. E o médico concordou. Então, assim, na verdade, a minha cesárea, ela pareceu ser de emergência. Mas no caso, eu não precisaria ter passado por tudo isso. Hoje, gente, eu já aceitei melhor. Quando eu comecei a questionar esses pontos da minha cesárea, eu passava o dia, gente, chorando. A primeira semana, os primeiros 2 dias de vida da Giovana, eu só agradecia, só pensava, nossa, Deus planejou tudinho pra eu ter o sangramento lá no hospital. Enfim, e ter os médicos pra fazer a cesárea tão rápido. E foi tudo planejado, e só pensava isso, só conseguia agradecer. E depois que foi passando os dias, eu comecei a me questionar, falei, mas pera, tá errado. E aí eu li o papel da minha alta e falei, pera, agora tá mais errado ainda, porque não foi isso que aconteceu. Eu tive uma cesárea porque eu estava com sangramento? Ou seja, o que eu pensei? Não tá constando aqui no papel que eu tive esse sangramento, porque na verdade esse sangramento foi um erro do médico. Então, gente, hoje em dia eu sou muito grata, né, por tá aqui com a minha filha saudável, eu já mostro ela pra vocês, por ter tido uma cesárea que foi, apesar dos riscos, apesar das circunstâncias, apesar do sangramento que não cessava, eu fiquei por horas lá, eles tentando parar meu sangramento. Então, apesar de tudo isso, foi uma cesárea tranquila, os médicos foram muito respeitosos, muito atenciosos, e o pano, né, da minha cesárea era baixo, então foi tranquilo, dentro do padrão, foi assim, um parto humanizado, porém, na verdade, não era o parto que eu desejava e não era o parto que eu precisava ter tido. Então, o que eu considero, gente, eu fui muito cedo pro hospital, né, ainda com 2 centímetros de dilatação, por conta desse medo meu de ter sangramento em casa, apesar de eu ter enrolado muito, ainda foi precoce quando eu fui pro hospital, né. Do Rafa mesmo, eu esperei tanto tempo, tanta dor, que eu cheguei lá, eu já tava com 4 de dilatação. Então, eu acredito que, na verdade, o maior erro foi meu, por ter me precipitado e ido pro hospital, né, por esse medo de ter sangramento. Eu devia ter esperado mais tempo em casa. Talvez a Giovana nem nascesse no dia 27, ela nascesse no dia 28, ou um pouquinho depois até. Mas foi assim que foi o meu parto e graças a Deus foi tudo bem, estamos as duas bem aqui hoje, tô me recuperando da cesárea. E é isso, gente. Vou compartilhar um pouquinho mais do meu pós-parto depois. Já falei muito por aqui, mas espero que vocês tenham entendido. E não vai ter o vídeo, né, da cesárea acontecendo, do parto acontecendo, devido a isso, gente. Primeiro que foi uma cesárea de urgência, né, então foi tudo muito rápido. E segundo que não me deixaram gravar. Não podia gravar o parto, o que eu podia era só fotografar, e são as fotos que vocês estão vendo aí no decorrer do vídeo. Mas é isso, então, espero muito que vocês tenham entendido como foi meu parto. Vou mostrar agora a pequena pra vocês, que aqui no YouTube eu ainda não mostrei, né? Mas me acompanhem no Instagram, que ela tá sempre aparecendo por lá. Vamos mostrar a Gigi pra vocês. Ela tá aqui plena, capotadinha. E eu não vou pegar ela, porque senão ela vai acordar e eu ainda tenho muitos vídeos pra gravar. Mas, ó, essa é a nossa princesinha. Olha lá. Então é isso, pessoal. Um beijinho pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!